Seguindo a nossa série sobre cultura americana, hoje eu vou falar sobre 8 curiosidades sobre os Estados Unidos, tá? Número 1 é que Nova York foi a primeira capital dos Estados Unidos. A número 2, ainda falando sobre Nova York já foi chamado de Nova Amsterdã. Óbvio, esse nome foi dado pelos holandeses que se instalaram na região que hoje seria Manhattan, tá? 3, a Estátua da Liberdade foi dada pela França. 4, em homenagem à França, pela gentileza da França de ter dado a Estátua da Liberdade, os americanos resolveram que um dos pratos favoritos deles, que é a batata frita, fosse nomeado em homenagem a eles, que chama French. Para quem não sabe, French significa francês, é French fries. 5ª curiosidade, nos Estados Unidos eles têm cerca de 5.000 faculdades e universidades. Emendando com isso, os Estados Unidos ocupam 14 das 20 posições daquele famoso ranking que chama Timed Higher Education, tá? E é uma das melhores faculdades do mundo, está nos Estados Unidos. 7. O país é formado por 50 estados e tem estados, normalmente os países como que é formado, né? O território é aquela área de terra, sim, certo? Tudo junto. Então, o Brasil, se você olhar, ele é uma área de terra, né, delimitada, e aí a gente chama aquela área de Brasil. Nos Estados Unidos, por que eu tô falando isso? Porque nos Estados Unidos não necessariamente o estado está lá. Por exemplo, o Alasca fica na lateral do Canadá e não do lado do próprio território americano. O Havaí, que está no Pacífico e está bem consideravelmente distante do território americano. Ah, e mais uma curiosidade aqui, emendando com isso, é que às vezes, houve um tempo que eles estavam fazendo as quarters. Quarters é as moedas de 25 cents. Que houve um tempo, não, acredito que ainda assim. E tem com os nomes dos estados dos Estados Unidos. E aí, às vezes, aparece Porto Rico. Então é um pouquinho complicado, eu não sei explicar ao certo, mas Porto Rico às vezes eles falam que pertence a eles, não pertence, que é um estado anexado ou é um país independente, enfim. Mas até o Porto Rico aparece nas moedas deles, então aí rola um mistério. Se você souber explicar o que se passa com Porto Rico, se é um país independente ou se foi anexado aos Estados Unidos e é considerado um estado deles, enfim, se você souber, comenta aqui que a gente quer saber tudo sobre isso. E por último, e essa informação, na verdade, todas são relevantes, mas eu acho que essa informação é muito importante, principalmente para quem decide morar ou para você que vai fazer um au pair, por exemplo. Cada estado tem suas próprias leis estaduais, eles trabalham de forma independente. E por que isso é importante saber? Bom, porque as regras, por exemplo, você quer saber como tirar a carta de motorista, qual é as regras lá em Nova York. Em Nova York, por exemplo, e tem uma amiga sua que mora na Virgínia e ela já tirou. As informações que ela tem sobre o estado da Virgínia não vai se aplicar necessariamente a Nova York. Então, se atentem às regras, às leis que são diferentes, que variam de um estado para o outro. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero aqui seu comentário. Se você já sabia de algumas das minhas curiosidades, escreva que eu já sabia. Se não sabia, escreva aqui também o que você achou mais interessante saber sobre os Estados Unidos. E é isso, vejo vocês na próxima.